Nesta narrativa bíblica, a palavra de Deus fala de um jovem chamado José, filho de Jacó e Raquel, de uma família de 12 irmãos. Ele tinha 17 anos e apacentava as ovelhas de seu pai. José era um jovem diferente, intenso com Deus. Ao invés de festas, namoradas, diversão, novas amizades, o desejo de José era ter a amizade de Deus, conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vivemos uma geração de jovens descompromissados que preferem o Facebook do que a Bíblia Sagrada, que gastam mais tempo com videogames do que em campanhas de oração, que preferem as músicas mundanas do que os louvores espirituais. Suas referências são cantores seculares, jogadores de futebol, quando deveria ser Jesus, o nosso Salvador. A Bíblia diz que José teve um sonho. Ele sonhou que todos estavam no campo e de repente o seu molho ficava de pé diante dos molhos dos seus irmãos, que se inclinavam para o seu molho. Ele também sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. O resultado foi inveja, ciúme, ódio. Porém, a Bíblia diz que o pai guardou aquele negócio no seu coração. Jacó acreditava nos sonhos de Deus. Certa vez ele sonhou que viu uma escada no céu, anjos subindo e descendo, e a glória de Deus encheu aquele lugar e o Senhor se revelou a ele. O Deus dos sonhos agora estava se revelando ao seu filho mais jovem. Porém, a Bíblia diz que por causa dos seus sonhos o odiavam ainda mais. Qual é o teu sonho? Bens materiais? Formação profissional? Ser o melhor no mercado de trabalho? Se este é o teu sonho, então estude, se qualifique. Mas se o teu sonho é pregar a palavra de Deus e ganhar almas para Cristo, este sonho não é teu, este sonho é de Deus. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você tem uma promessa de Deus, se prepare para ser rejeitado. A Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos e por causa disso ele foi lançado dentro de uma cova, dizendo: e agora, o que será dos teus sonhos? O diabo quer matar a sua promessa, sepultar os teus sonhos. Mas um sonhador não morre até que a promessa se cumpra na sua vida. José foi vendido para o Egito por 20 moedas de prata. Talvez você não entenda o porquê dos seus sofrimentos, das suas angústias. O diabo está tentando impedir a trajetória de um vencedor. Mas Deus já determinou para você o pódio. O profeta Jeremias sofreu na sua trajetória profética. Foi rejeitado. A Bíblia diz que os sacerdotes o espancavam, o povo o odiava, a sua família tinha vergonha dele. E ele disse: por causa da tua mão me assentei solitário. Serias tu para mim como ilusório ribeiro ou como águas que enganam? Você pode ser rejeitado por todos, menos por Deus. Deus está assistindo o seu sofrimento, mas eu tenho uma boa notícia para você. A tua vitória foi confirmada pelos céus. No livro de Isaías, capítulo 49, diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti.
eis que na palma de minhas mãos te tenho gravado. A Bíblia diz que José foi vendido para Potifar. De um trabalho mais servil, a Bíblia diz que Deus o honrou e ele tornou-se mordomo da sua casa. Mas o inimigo não está satisfeito com as nossas vitórias. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, acompanhada de pelo menos uns 500 demônios, tentou seduzir José para roubar os seus sonhos. Mas diante do assédio, José disse: ninguém é maior nesta casa do que eu, porquanto teu marido me constituiu. Como eu poderia ser infiel ao meu patrão e pecaria contra o meu Deus? José foi caluniado e a Bíblia diz que ele foi lançado em uma prisão. 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Talvez você pense que tudo acabou na sua vida, que as suas promessas morreram. Já faz muito tempo que Deus te disse a promessa e até hoje não se cumpriu. Talvez o seu caminho foi difícil, talvez você cometeu pecados. Nem mesmo uma transgressão matará o seu sonho. Se humilhe a Deus, reconheça o seu fracasso, clame ao nome do Senhor, e o Senhor terá misericórdia da tua vida e restaurará o seu altar, como Davi. Como consequência do seu adultério, a Bíblia diz, mesmo orando 7 dias em jejuns, o seu filho morreu. Mas após a morte do seu filho, ele se lavou, se ungiu, foi ao templo e adorou ao Senhor. Podemos perder batalhas espirituais, mas não a guerra. A Bíblia diz que Deus exaltou Davi quando ele se humilhou a Deus e o Senhor o exaltou como rei de Israel, segundo o seu coração. A sua vitória está na agenda de Deus. Preso em uma cela com um padeiro e um copeiro, a qual ambos tiveram sonhos. O copeiro relata o seu sonho a José, que interpreta pelo Espírito de Deus. A videira que tinha 3 galhos que produziam frutos representaria a restituição da posição do copeiro ao trono real. Porém, os 3 cestos brancos com pães sobre a cabeça do padeiro representaria o seu enforcamento, o qual se cumpriu de forma inevitável. Mas diante da angústia de Faraó, que teve terríveis pesadelos naquela noite, e conhecendo a fama de José, o colocaram diante de Faraó, o qual interpretou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representariam 7 anos de bonança sobre o Egito, porém as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas queimadas representariam 7 anos de extrema fome e penúria nas terras do Egito. Talvez a sua vida inteira foi de escuridão e sofrimento e muitas angústias pelo seu caminho. Mas Deus, em um segundo, pode virar a sua história, te exaltar e te dar vitórias poderosas através do seu poderoso nome. De um escravo, agora José foi chamado de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Ele recebeu um anel que indicava autoridade, e pela boca de Faraó ouviu: nenhuma mão e nenhum pé se levantará diante da tua palavra. E lhe deu uma esposa, Asenate, a qual lhe deu 2 filhos, Manassés e Efraim. Creia no poder de Deus,
Confia inteiramente no Senhor. O nosso Deus nunca decepcionou ninguém. Continue trilhando no caminho de Cristo, pois no final o Senhor te dará uma grande vitória. Bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. O Deus dos sonhos escolheu você.